Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar começando mais um desses vídeos que além dos favoritos e como você já deve ter visto na thumb, eu vou ler de ninguém menos, ninguém mais do que Bella Rodriga. Pra quem acompanha ela lá na Twitch, sabe que todo mundo chama ela de Bella Rodriga, de vários outros nomes que são derivados a esse, e eu como um grande fã resolvi fazer então, lendo aí de booktubers e começar então pela Bella Rodriga, ou melhor, pela Bella Rodrigues. Eu vou ler 5 livros que são favoritos dela. Em breve eu quero trazer outros nomes também aqui de booktubers famosos pra vocês, além dos favoritos deles. Mas eu quero começar então pela Bella Rodriga. E também queria falar que quase fiz da Pan Gonçalves, só que eu leio quase todos os livros favoritos dela no clube de favoritos da Pan. Então assim, não teria como eu ler outros livros favoritos, já que eu tô sempre lendo os favoritos dela. Deu pra entender? Espero que sim. Mas é isso, vou mostrar agora bem brevemente pra vocês quais são esses 5 livros favoritos da Belle. Eu fui lá no Goodreads dela pegar, entrei na lista lá de favoritos, vi vários livros e decidi então 5 desses títulos que ela sempre coloca como favoritos. São livros ali que eu talvez vou precisar de marcar outra terapia, talvez, porque né, vários livros pesados e tristes, mas eu acho que vou gostar bastante da maioria deles, espero que sim, senão ela nem me conhece e ela ainda vai me cancelar, sem nem mesmo me conhecer. Então, Bella Rodrigues, se você estiver vendo isso, por favor, se não gosta de algum livro, eu ainda te acompanho na Twitch, tá bom? Eu não vou deixar sub seu por causa disso. Mas enfim, espero gostar. É isso que eu tenho pra falar, bora agora mostrar quais são esses livros. O primeiro dos 5, então, é o Diário de Anne Frank, que eu, infelizmente, nunca li ainda, mas também tô muito ansioso para finalmente ler esse livro que todo mundo já leu, que é favorito de muita gente. Eu acho que vem aí, se eu favoritar esse livro aqui vai ser muito bom, principalmente por ser por conta da Belle. Os outros livros eu só tenho mais 2, que são físicos, que é então Precisamos Falar sobre Kevin, da autora Lionel Shiver. Eu acho que vou sair mais uma vez desgraçado, vou, talvez, né? Como tudo, como a Bella também só gosta de livros tristes e pesados, por isso que eu acompanho ela. Mais uma vez eu vou sair triste e desolado depois dessa leitura aqui. Então esse é o segundo livro dessa lista de 5. E o outro livro que eu tenho físico é então o Holocausto Brasileiro, que esse daqui é um mimo que eu ganhei da Tamires, uma inscrita aqui do canal, que ela tá sempre comentando nos vídeos. Muito obrigado, Tamires. Vou ler finalmente. E esse daqui é um livro nacional, que é como se fosse um livro jornalístico da Daniela Arbex, que tem mais de 300 mil exemplares vendidos e que foi premiado com o prêmio Jabuti. Os outros 2 livros dessa lista eu não tenho físico e um deles é então da querida do suspense e do thriller Agatha Christie, ou melhor, Gata Triste, para quem quiser chamar assim mais fácil. Eu já li o Assassinato no Expresso Oriente dela e eu não gostei tanto assim, eu gostei mais do filme, mas é um livro muito bom também. E eu vou ler agora o favorito da Belle, que é então E Não Sobrou Nenhum, que esse daqui eu acho que todo mundo assim gosta bastante dele. Então eu sei que tem muito futrico e que tem todo capítulo acontece alguma coisinha. Então eu tô bem ansioso para ler esse. Eu acho que vai ser o primeiro, porque eu tô vindo de um vlog de livros tristes, então quero um futrico, uma coisa mais ali feliz ou que envolva, sabe, fofocas e traição. Então eu quero ler esse primeiro, E Não Sobrou Nenhum, da Gata Triste. E por último, esse daqui eu acho que vai colapsar muita gente, porque muita gente é fã da autora, que então É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Rufem os tambores. Na verdade não rufa tambor não, que eu não sei colocar na edição, mas vou ler Colleen Hoover, finalmente, o primeiro livro dela. E já vou começar com um que é praticamente favorito de todo mundo que já leu esse. Eu nunca li nada da Colleen Hoover, então vai ser meu primeiro contato direto com um livro que tá todo mundo falando que é bom. Então espero que eu goste desse também. E vão ser esses 5 livros, então, que eu vou ler por conta da Belle. Esses 3 aqui que tem o físico, mais os 2 que são e-book. E em breve eu já volto pra falar com vocês sobre E Não Sobrou Nenhum, da Gata Triste. Espero gostar de todos esses livros. Bel, se você estiver vendo, me desculpa se eu não gostar de algum livro, espero gostar de todos, sou um grande fã. E também comenta aí embaixo, vocês todos, qual o próximo booktuber que vocês querem que eu leia os favoritos. E já vou ficar aí atento pra saber qual vai ser o próximo. Até o próximo take, falando então sobre o livro da Gata Triste. Oi gente, eu terminei de ler então E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. E foi um livro que eu gostei bastante, eu achei o futrico bem legal. A gente vai ter ali 10 personagens, 9, alguma coisa assim, que são pessoas meio que famosas, ou pessoas que já foram importantes, ou são importantes, como juízes e tudo mais. São pessoas que estavam ali, de certa forma, ligadas a grandes eventos e que tem ali consigo algum segredo. E aí, eles vão pra uma casa que era uma ilha, que é uma ilha
sem acesso muito fácil. E mesmo assim eles vão, depois de receber um convite muito específico. E quando eles chegam lá, eles se encontram e ficam se olhando e se perguntando o que está acontecendo. Até que começa então a cada um deles morrer. Esse segredo que eles têm é como se fosse tipo de ter matado alguém ou de ter julgado alguém errado, coisas assim. E que é muito legal de você ver como esse medo deles, esse segredo, molda também o humor e a mente deles a partir desses grandes eventos que começam a acontecer nessa ilha. Eu achei muito legal isso, essa ideia de colocar a pessoa em uma situação tão extrema para ver a mudança ali de humor e de mente mesmo da pessoa, ver como que elas ficam nesse momento tão complicado. E assim, é muito, muito bom essa partezinha. Eu já tive o acesso a outro livro da Agatha que foi Assassinato no Expresso Oriente, e eu não tinha gostado tanto assim, e agora aqui eu achei bem melhor, porque eu acho que teve além de tudo o futrico e você ficar ali na expectativa de quem vai ser o próximo a ser escolhido, e tem todo um conceito também da escolha das pessoas e do jeito que elas morrem. Enquanto em Assassinato eu não gostei tanto assim, mas aqui eu gostei de praticamente tudo, além dos capítulos serem bem pequenininhos, isso ajuda a história, sabe, fluir muito rápido. E eu achei também que tinha essa mensagem por trás do livro, porque de entender mesmo como que a mente humana funciona e até onde a gente vai com nossos medos e até onde a gente vai também para conquistar aquilo que a gente quer e como que a gente fica em situações que mexem muito com a gente. Então acho que isso é um dos pontos mais legais do livro. A escrita continua aquela coisa bem rápida, bem fluida. Vai lendo, quando percebe você já leu praticamente metade do livro, então assim, muito bom isso. Tipo, tem esse meio que spoiler, né? O título do livro e não sobrou nenhum. E aí você fica com aquela apreensão de tipo, será que realmente não vai sobrar nenhum? Ou aqui a gente tem um assassino entre eles? Isso você fica o tempo todo pensando e é o que faz você ficar com mais vontade de fazer ali a virada de página para continuar o livro. Então achei isso excepcional, ela conseguiu controlar muito bem a história para que a gente não desconfiasse. Eu desconfiei de algumas pessoas, passou pela minha cabeça, mas o finalzinho ele tem uma reviravolta muito boa e eu gostei bastante. E o último capítulo, que é quando resolve tudo, quando a gente vai ter ali o conhecimento de tudo que aconteceu, é também muito bom. Chef Kiss, eu não vou dar 5 estrelas, porque eu acho que ainda tem ali algumas coisas que eu acho que são meio fáceis, que acontecem, sabe, tipo, de maneira muito fácil. Não que eu vá conseguir escrever um livro assim e pensar em todas essas coisas, não, mas mesmo assim eu vou falar que eu achei fácil. Mas é isso, é um livro muito bom mesmo, para você passar o tempo ali, você lê em uma sentada, aqueles livros que você lê muito, muito rápido, esse é um deles. Gostei demais, recomendo muito, espero gostar dos próximos e logo mais eu já volto para falar com vocês sobre Diário de Anne Frank. Oi gente, terminei então de ler o Diário de Anne Frank, que é o segundo livro aqui dos favoritos Bel Rodrigues, e foi um livro que eu gostei muito. Eu já estava com bastante expectativas para esse livro aqui, porque realmente é um favorito de muita gente, então eu já fui com altas expectativas e todas elas foram supridas. É um livro que eu já vou falar minha nota, eu dei 5 estrelas. Eu acho que não teria como eu dar menos realmente para esse livro aqui. Eu tenho muitas marcações, então já se preparem porque tem muita coisa para falar sobre esse livro aqui. A primeira coisa delas é porque eu sempre imaginei o Diário de Anne Frank como sendo um diário que ela só falaria sobre o Holocausto e sobre como estava sendo difícil, sobre a guerra, e ia ser só sobre isso. O diário inteiro ia ser sobre ela falando sobre a guerra e sobre esse momento triste que ela viveu, mas vai muito além disso. É realmente um livro jovem adulto, porque a gente vai entrar bastante na mente dela e no que ela tá vivendo, nos primeiros romances, sabe, nas questões corporais dela e sexuais também, além do fato dela colocar muita coisa, sabe, que ela tá sentindo no momento nesse diário dela. Então aqui a gente tem muitos relatos bem pessoais e bem íntimos. Claro que vai ter, né, o plano de fundo do Holocausto e da guerra, porque é uma coisa que ela tá vivendo, ela tá inserida ali no meio disso tudo, desse momento histórico muito triste, então tem muitas partes que ela fala sobre isso. No início, assim, na página 18, ela já vai contar pra gente um pouquinho do que acontecia nessa época e como era triste. Daí ela fala bem assim: depois de maio de 1940, os bons momentos foram poucos e muito espaçados. Primeiro veio a guerra, depois a capitulação, em seguida a chegada dos alemães, e foi então que começaram o sofrimento dos judeus. Nossa liberdade foi gravemente restringida com uma série de decretos antissemitas.
Os judeus deveriam usar uma estrela amarela. Os judeus eram proibidos de andar nos bondes. Os judeus eram proibidos de andar de carro, mesmo em seus próprios carros. Os judeus deveriam fazer suas compras entre 3 e 5 horas da tarde. Os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de beleza de proprietários judeus. Os judeus eram proibidos de sair das ruas entre 8 da noite e 6 da manhã. Os judeus eram proibidos de frequentar teatros, cinemas ou ter qualquer outra forma de diversão. Os judeus eram proibidos de ir às piscinas, quadras de tênis, campos de hóquei ou qualquer outro campo esportivo. Os judeus eram proibidos de ficar em seus jardins ou nos de amigos depois das 8 da noite. Os judeus eram proibidos de visitar casas de cristãos. Os judeus deveriam frequentar escolas judias, etc. Você não podia fazer isso nem aquilo, mas a vida continuava. Jack sempre me dizia: eu não ouso fazer mais nada, porque tenho medo de ser algo proibido. Então ela já logo de início mostra pra gente como que é essa questão, como é triste também, mas como ela tenta ali ser uma pessoa esperançosa e tenta buscar ali uma felicidade nos seus dias, mesmo que ela tenha que se esconder para não ser levada para o centro de concentração. Além do fato de ser um livro, como eu já disse, muito íntimo, ela fala muito da relação mesmo dela com as irmãs, com os pais, com essa outra família onde ela está passando alguns dias. Tem uma parte aqui que ela fala sobre a mãe dela, e ela fala bem assim: simplesmente não suporto a mamãe, e tento fazer força para não gritar com ela o tempo todo e para ficar calma quando tenho vontade de lhe dar um tapa na cara. Não sei por que criei uma aversão tão grande por ela. Papai diz que, se mamãe não estiver bem ou estiver com dor de cabeça, eu deveria me oferecer para ajudar, mas não faço isso porque não a amo e não gosto de fazer. Consigo imaginar mamãe morrendo algum dia, mas a morte de papai parece inconcebível. É muita ruindade minha, mas é assim que me sinto. Espero que mamãe nunca leia isso ou qualquer outra coisa que escrevi. Ou seja, é realmente um diário que ela colocava todos os sentimentos dela e tudo que ela estava passando no momento. Além do fato dela falar muitas questões sobre feminismo, de fato, tem uma parte aqui também que eu vou ler pra vocês porque é muito boa, porque ela fala bem assim: ainda bem que a educação, o trabalho e o progresso abriram os olhos das mulheres. Em muitos países, elas adquiriram direitos iguais. Muitas pessoas, principalmente mulheres e também homens, percebem agora como é errado tolerar essa situação durante tanto tempo. As mulheres modernas querem o direito de ser completamente independentes. Mas não é só isso. As mulheres devem ser respeitadas também. Falando em termos gerais, os homens são mais valorizados em todas as partes do mundo. Então, por que as mulheres não devem ter a sua cota de respeito? Soldados e heróis de guerra são homenageados e condecorados. Exploradores recebem fama imortal. Mártires são reverenciados. Mas quantas pessoas veem as mulheres também como soldados? No livro Man Against Death, fiquei chocada com o fato de que somente com o parto a mulher costuma sofrer mais dor, doenças e infortúnios do que qualquer herói de guerra. E o que ela recebe por suportar essa dor? É jogada para o lado quando é desfigurada pelos partos, os filhos logo vão embora, a beleza desaparece. As mulheres, seres que sofrem e suportam a dor para garantir a continuação de toda a raça humana, seriam soldados muito mais corajosos do que todos aqueles heróis, falastrões lutadores pela liberdade postos juntos. Não quero sugerir que as mulheres devam parar de ter filhos. Pelo contrário, a natureza lhes deu essa tarefa e é assim que deve ser. O que condena é nosso sistema de valores e os homens que não reconhecem como é grande, difícil, mas lindo o papel da mulher na sociedade. Ou seja, além de tudo, dela falar sobre essas questões da guerra, sobre como ela se sentia, ela entrava sempre em assuntos muito delicados e mostrando realmente o que ela sentia, o que ela pensava, o que ela achava das coisas. Se tivesse lido esse livro antes, ele já estaria na minha lista há muito tempo, mas finalmente veio aí. E obrigado por Abel falar bastante sobre esse livro aqui, que se não fosse por conta desse vídeo aqui, talvez eu ainda demoraria mais tempo para ler, mas finalmente veio aí e gostei, e chorei e me emocionei. Diário de Anne Frank é tudo isso e mais um pouco, realmente merece que as pessoas leiam. Muito bom, 5 estrelas, favoritado. E em breve eu já volto para falar com vocês então sobre É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Até mais, até o próximo take. Bom, eu terminei de ler também É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Foi o terceiro aqui dos favoritos da Bel Rodrigues. E, por incrível que pareça, foi meu primeiro contato com a Colleen Hoover. E eu gostei do livro praticamente inteiro. Vou falar já minha nota, foi 5 estrelas. Pra chocar todo mundo, meu primeiro contato com Colleen Hoover já foi muito bom. É um livro que a gente vai acompanhar a Lily, que é uma moça que é formada, eu acho que em marketing. E o primeiro capítulo, ela voltando também do velório do pai dela. E ela tá, tipo, no parapeito do prédio, alguma coisa assim, de um prédio bem chique de Boston.
E aí um cara tá passando na rua, ou entra também nesse parapeito, não sei, fiquei perdido no início. Mas eles vão meio que ter o primeiro contato, que é meio que o nosso casal, né, de fato, do livro. E aí, no primeiro segundo, isso já é uma coisa que eu achei meio estranho, nos primeiros segundos, eles têm ali uma relação já super íntima, que é uma questão de falar as verdades nuas e cruas da vida deles, e eles começam a já falar várias coisas bem pessoais. Eu achei meio estranho, ficou meio insta-love, só que faz total sentido pra gente já ver ali a criação de mundo que a Colleen Hoover queria. A Lily vai ter, então, de fato, a sorte de conseguir abrir a floricultura dela. E no primeiro dia, assim, que ela abre a floricultura, aparece uma mulher super rica pedindo um emprego. É outra coisa que quase me fez dar 4,5, é por essas pequenas partes que são muito fáceis, que ajudam a história a andar de forma muito fácil, mas depois eu relevei porque eu acho que o livro em si, ele tem uma outra mensagem, que é o fato de falar então sobre abuso físico e psicológico em relacionamentos tóxicos. Aqui, nesses primeiros capítulos, a gente tem essa apresentação dos personagens, e em um determinado momento, a personagem principal, ela vai começar a ler os diários dela de quando ela tinha 15, 16 anos, e é nesses diários que a gente vai entrar, então, nesse assunto mais delicado, que é, então, relacionamento tóxico. Além do fato de conhecer um pouquinho sobre a vida dela como jovem adulto, que ela tem ali seu primeiro romance, e esse primeiro romance já é bem engraçado também, porque são situações bem, sabe, exageradas. A Lily, ela tem um envolvimento com um menino que é meio que chamado pelas outras pessoas do colégio como mendigo, porque ele foi abandonado. Ele vive sozinho em uma casa e ele não banha sempre, essas coisas assim, então o pessoal do colégio chamava ele de mendigo. E a Lily começa a ter um envolvimento com ele quando ela tinha 15, 16 anos, e ajudar ele. E a outra parte que ela fala nesse seu diário, que ela escreve esse diário, na verdade, para Ellen DeGeneres, essa apresentadora lá dos Estados Unidos, a que foi cancelada, coitada. Então, é para ela mesmo. E aí, nesse diário, ela também vai mostrar muito de como a mãe dela sofria abuso físico e psicológico do pai dela e como que era muito triste, muito pesado. Então, essa já é um alerta de gatilho. Se você tem ali, certa forma, gatilho com esse assunto, vai com calma, porque por mais que esse livro seja importante de ser lido por quem já viveu momentos assim, eu acho que se você já tem esse gatilho, você pode ler com mais calma, porque as cenas são bem explícitas e vai mostrar com muitos detalhes como o pai da Lily batia na mãe, como ele atacava ela verbalmente com palavras e como também em alguns momentos eles contavam raiva nela em forma de estupro, quando ele obrigava ela a fazer sexo com ele sem ela querer de fato, e mesmo assim ele batia nela quando ela não tinha o interesse. Então é um livro que vai ter essas partes, né, que vai se passar no presente e também essas partes que vão ser no passado contadas pra gente a partir do diário da Lily. Então vai ser esse romance entre a Lily e o Riley, que é esse cara que ela conhece no início do livro, que é um médico muito famoso, que é irmão dessa mulher super rica que vai trabalhar com ela na floricultura. Isso tudo me deixou assim um pouco quase dando 4,5. E a outra parte então é no passado, quando ela tá contando o relacionamento dela com o Atlas e também sobre esse momento triste da vida da mãe dela. E aí é uma coisa que vai se juntar de certa forma no meio do livro, né, a partir da parte 2, que tudo isso, o passado e o presente, se juntam. Ela vai falar então sobre essa questão de relacionamento tóxico que ela começa a viver também. E aí é uma das partes mais legais, por mais que se falar legal seja meio que errado, porque ela vai também sofrer abuso físico e psicológico no relacionamento dela, e ela vai sempre lembrar e linkar a própria vida com a vida da mãe dela. Ela não é uma mulher que aceita fácil, ela não aceita, na verdade, esses momentos que ela sofre ali com o marido. Ela tá sempre presente, sempre persistente em mostrar que ela não ficaria com ele se ele continuasse. E é uma parte muito assim importante que a autora entrou, porque ela mostra como é difícil para as pessoas que estão em relacionamentos tóxicos perceberem que estão, e como é mais difícil ainda das outras pessoas que estão fora entenderem que a vítima precisa de ajuda. Então, é um tema muito sensível, mas que a autora conseguiu detalhar e explicar de uma forma que eu achei imprescindível, de verdade. Ela vai entrar em muitos assuntos, assim, bem polêmicos e bem tristes, mas com muito conhecimento, até porque é uma história que ela se inspirou em fatos reais na sua própria vida.
Então ela detalha com muita eficácia tudo que acontece e parece muito real esses momentos, por mais tristes que sejam. E ela também fala sobre essa questão de como que as vítimas vão aceitando passar por isso, porque se torna muito difícil criar força e alívio mental para conseguir se soltar desse relacionamento tóxico. Ela fala muitas das vezes também de como a vítima se engana com essa questão do amor e como as desculpas do agressor elas se tornam algo que a vítima aceita mais fácil por não saber mesmo como sair desse relacionamento. Então é um livro que eu acho que é importante para quem já viveu um relacionamento tóxico, para quem não viveu, para quem está vivendo, porque ele vai te ensinar sobre essas questões, sobre você abrir o olho, perceber quando uma pessoa está em um relacionamento tóxico, e também vai ensinar muito para a pessoa que está no relacionamento tóxico encontrar força e saber qual que é o momento certo de sair desse relacionamento que te faz tão mal. Tem uma parte que ela fala, né, sobre essa questão das pessoas não perceberem, só julgarem as vítimas. E aí ela fala bem assim: as pessoas que estão de fora de situações assim costumam se perguntar por que a mulher volta para o agressor. Li em algum lugar que 85% das mulheres voltam para situações violentas. Foi antes de eu perceber que eu era uma delas. E quando vi essa estatística, considerei essas mulheres burras. Achei que eram fracas. Pensei isso várias vezes da minha própria mãe. Mas, de vez em quando, as mulheres voltam simplesmente porque estão apaixonadas. Eu amo meu marido, Ellen. Amo tantas coisas nele e que suprimir meus sentimentos pela pessoa que me machucou fosse tão fácil quanto eu julgava ser. Impedir o coração de perdoar uma pessoa que você ama é, na verdade, muito mais difícil que simplesmente perdoá-la. Agora eu sou uma estatística. As coisas que pensei sobre essas mulheres, como eu, são o que os outros pensariam de mim se soubessem da minha situação. Como ela pode amar o cara que depois do que ele fez com ela? Como ela pode sequer considerar voltar para ele? Acho triste saber que esses são os primeiros pensamentos que se passam pela cabeça de uma pessoa quando alguém sofre violência. Não deveríamos sentir um desgosto maior pelos agressores que pelas pessoas que continuam os amando? Pensa em todo mundo que passou por isso antes de mim. Em todo mundo que vai passar por isso depois de mim. Será que todas nós pensamos nas mesmas coisas nos dias seguintes a uma agressão cometida pelas mãos de quem nos ama? Prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Talvez esses votos não devessem ser interpretados tão literalmente quanto algumas esposas fazem. Na alegria e na tristeza, foda-se essa merda. Essa é uma das partes que eu arrepiei quando eu li, porque além do fato dela mostrar que ela tá se sentindo mal, que ela quer sair, ela fala ainda mais dessa questão das pessoas julgarem as vítimas. A gente nunca deve julgar as vítimas, então assim, se você não teve um primeiro contato com a Colleen Hoover, eu recomendo que comece por esse, porque foi meu primeiro contato e foi incrível. Tenho pra falar então sobre Assim que Acaba, é um livro muito bom, e é isso que eu tenho pra falar. Em breve eu já volto pra falar então com vocês sobre... Precisamos falar sobre Kevin, que eu acho que também vai ser um livro super pesado, porque vai falar sobre maternidade. Então assim, Bel Rodrigues, tenha piedade e comece a gostar de livros mais felizes, porque senão a gente que segue todos os seus livros favoritos, vamos sair com precisando de terapia intensiva. Mas é isso. Em breve eu já volto pra falar com vocês sobre... Precisamos falar sobre Kevin. Até mais. Oi, gente, eu acabei de terminar de ler, então precisamos falar sobre Kevin e literalmente acabei de terminar e eu precisava vir aqui falar com vocês. Então, esse não é um livro fácil. Eu já aviso pra vocês que é um livro muito pesado, é um livro muito denso, muito triste, muito angustiante na maior parte do tempo. É um livro que muita gente, na hora que eu comecei a falar que tava lendo ele, já me avisaram que ia ser um livro muito triste e muito denso, e eu tava com medo de não conseguir ler esse livro rápido, mas aconteceu ao contrário comigo. Eu peguei esse livro e eu li em 2 dias e meio, 3 dias, porque eu realmente não queria soltar. Aqui a gente vai acompanhar então a Eva, que eu não vou conseguir ler o sobrenome dela, mas é Kachadorian, não sei, é um sobrenome armênio, e assim, ela vai contar toda a história pra gente, desde o princípio, antes dela se casar com Franklin,
até o momento que ela engravida dele, que ela tem o bebê, e até o momento que acontece, então, uma coisa muito trágica, que é quando o Kevin, o filho dela, mata 10 pessoas no colégio onde ele estudava. Então a gente vai entender muito sobre isso, sobre a vida dela, sobre a relação com o marido, sobre a relação com o filho e também sobre a relação com a maternidade. Então, assim, já aviso também que é um livro que tem muitos gatilhos pra maternidade, então se você tem ali uma certa dificuldade com esse assunto sobre gravidez, é um livro aqui que vai falar de um lado da gravidez bem pesado, que é quando a mãe não quer ser mãe. É um livro que vai ser escrito em forma de cartas, então é um romance epistolar, e essas cartas são endereçadas ao Franklin, e assim, é muito bom de ler, mas também é muito angustiante, porque as cartas são muito íntimas da Eva mesmo. Aqui uma coisa que eu tenho certeza é que a autora, ela sabia a primeira palavra que ela ia começar o livro, e ela também sabia a última palavra que ela ia usar pra terminar o livro, porque parece que cada palavra foi utilizada com tanto afinco que ela sabia exatamente o que ela queria escrever desde o princípio. Como esse livro é escrito em formato de cartas, a gente já sabe ali que a Eva, então, teve o seu relacionamento, de certa forma, super abalado com o Franklin, porque ela tá escrevendo sobre essa relação deles e sobre a criação do filho, por essas cartas, sempre falando que sente saudades, que tá arrependida do que aconteceu aqui. A Eva, como eu já disse, ela tem por volta de 34, 35 anos, e ela tem uma empresa de turismo, viagens, ela é rica e tudo mais, e no início do livro é ela quem meio que traz mais dinheiro pra dentro de casa, então o Franklin tem um olhar um pouco machista em cima dela, mas a Eva também não é de toda, assim, a melhor personagem do mundo, a que tá sempre certa, porque ela é bem elitista, por mais que ela vai fazer em vários momentos crítica aos Estados Unidos, ela também vai demonstrar um ponto de vista muito preconceituoso sobre outras pessoas que têm menos dinheiro que ela, por exemplo. Ela nunca teve vontade de ter uma criança, e aí o Franklin sempre teve, e ele começa a meio que deixar umas... Sabe aquelas frases de impacto? Do tipo assim, ai, nossa vida seria muito mais feliz se a gente tivesse um filho. Ai, seria muito legal de ver um filho que tem nossos olhos e nossa boca. E isso foi ficando na mente dela até o momento que ela se engravida, e no momento que ela se engravida, ela odeia tudo que envolva a gravidez. Ela não sente prazer algum desde o princípio, ela odeia que o corpo dela mude, ela odeia a sensação de que todo mundo fala assim, ai, tão bem da gravidez, e ela nunca encontrou essa felicidade na gravidez. Então é um livro que vai ser muito intrínseco ao sentimento da personagem mesmo perante esse momento dela tendo o bebê. Tanto que no momento que ela vai, de fato, ter o Kevin no hospital, ela não sente pânico, ela não sente vontade de colocar ele pra fora dela, ela fica horas e horas em trabalho de parto, mas ela não vê ali de fato uma necessidade pra colocar aquela criança no mundo, e no momento que ele sai de dentro dela, ela sente ali uma eletricidade entre os dois de não gostar mesmo da criança que saiu, acabou de sair dela, não gostar da mãe e a mãe não gostar do filho. Então, desde o início, a gente vê isso. É uma das coisas que ela meio que se culpa, porque o Kevin sempre teve esse temperamento, né, de ser uma criança que foi começar a falar só com 6 anos, que ele usou fralda por mais de 7 anos, e isso tudo meio que parecia que ele tava pirraçando com a mãe, e era o intuito dele, e ela sempre se culpa, né, por ele ter sido uma criança estranha e se tornado, então, esse cara que matou 10 pessoas no colégio dele. E tem uma parte aqui até mesmo que ela tá indo visitar o Kevin na prisão, e uma outra mãe tá lá, né, e elas têm uma conversa muito legal. E é uma parte que eu acho das mais legais, que a Eva coloca na culpa do filho dela de ser assim por conta da criação, que ela não conseguiu de fato educar o filho. E aí a outra moça responde assim: é sempre culpa da mãe, não é verdade? Aquele menino deu errado porque a mãe dele bebia ou se drogava. Ela deixava o garoto solto na rua, ela não ensinou a ele o que é certo e o que é errado. Nunca estava em casa quando ele voltava da escola. Ninguém nunca disse que o pai era um bêbado, ou que o pai nunca estava em casa quando o garoto voltava da escola. E ninguém jamais diz que alguns desses garotos não prestam e pronto. Não vai acreditar nessa balela, não deixe que eles ponham nas suas costas a matança toda. É duro ser mãe. Ninguém nunca aprovou uma lei que diz que para alguém ficar grávida tem que ser perfeita. Tenho certeza de que você tentou ao máximo. Então assim, é um dos diálogos que eu mais gostei do livro, mas como vocês podem ver, eu marquei 1 milhão de coisas, isso porque aqui nem tá, tipo, os post-its, eu não usei todas as marcações que eu fiz com marca-texto, porque senão eu ia gastar todos os meus post-its desse amarelinho aqui,
Mas, como eu já disse, é um livro que é realmente impactante. Tem uma das frases aqui que a Eva tá falando sobre essa questão dos Estados Unidos se achar demais, serem muito autocentrados. Aqui ela fala bem assim: a população norte-americana é inarticulada e ignorante. É exigente, impiedosa e mimada. Considera-se irrepreensível e se sente superior por ter sido uma democracia precoce. É condescendente em relação a outras nacionalidades, porque acha que está sempre certa, ainda que metade dos eleitores não vote. Se não bastasse, gosta de contar vantagem. Acredite você ou não, na Europa não é considerado aceitável enfiar pela goela abaixo das pessoas conhecidas recentemente que você fez faculdade em Harvard, que tem uma casa imensa que custou tanto e que janta com várias celebridades. Isso porque a população norte-americana é confiante demais e inocente de um jeito que a torna burra. Pior de tudo, não faz ideia de que o resto do mundo não a suporta. Obrigado por tudo, Eva Kamardorshian. Sério, muito bom esse livro aqui. E eu vou finalizar então falando a minha nota, que foi 5 estrelas, favoritado. Eu recomendo muito o vídeo da El, que ela fala diretamente sobre as questões que envolvem ali a narrativa mesma do livro e todos os assuntos polêmicos que o livro trata. Um livro que vai falar sobre então essa questão de adolescentes que entram em colégios e matam outros colegas de turma. É um livro que vai falar muito sobre a gravidez e a maternidade compulsória de mães que não querem ser mães e como isso é muito autodestrutivo para essas mulheres que não querem ser mães e são obrigadas socialmente a gerarem um filho. Vai falar muito sobre essa questão dos Estados Unidos, dessa mania compulsória de ser autocentrado e de tentar ali mostrar para os outros países que é o maioral. E também sobre ser um livro muito, muito bem escrito. Realmente é muito denso, tem capítulos enormes e parágrafos enormes também, mas mostra muito sobre como a autora teve o controle de narrativa ali excepcional. É isso, 5 estrelas, favoritado, porque assim como a Bela Rodriga, eu não tenho sanidade para gostar de livro que não seja triste. Ou seja, mais um livro triste aqui pro hall de favoritos da vida. Precisamos falar sobre Kevin, da Lionel Shriver. É um livro excepcional, brilhante. E em breve, agora eu volto pro último update, que vai ser então lendo Holocausto Brasileiro, que é mais um livro que é isso mesmo, nem um pouco leve. A gente se vê no próximo take falando sobre Holocausto Brasileiro. Tchau, tchau. Oi, gente, terminei de ler então Holocausto Brasileiro e eu não sei bem o que falar, porque foi muitas coisas pesadas que eu li aqui que mexeram muito comigo. Então eu ainda tô bem mal dessa leitura aqui, tô um pouco feliz porque tem que aparentar felicidade aqui. Mas eu queria estar só sentado no chão chorando e não sair mais dessa posição, principalmente porque esse livro aqui é um livro jornalístico, então tudo que a Daniela Arbex fala aqui nesse livro realmente aconteceu no Brasil e foi bem próximo a mim, foi em Minas Gerais, Belo Horizonte, que foi então essa criação do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, conhecido por Colônia. Chegava várias pessoas, eram levadas ali para Colônia como se fossem para ter um tratamento psicológico, mas a verdade é que elas não eram pessoas que precisassem de tratamentos psicológicos. São pessoas que perderam o nome, foram rebatizadas pelos funcionários, começaram e terminaram ali. Cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões, eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante, eram filhas de fazendeiros, as quais perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos. Pelo menos 33 eram crianças. Homens, mulheres e crianças às vezes comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram encapados e violados. Nas noites geladas da Serra da Mantiqueira, eram atirados ao relento, nus ou cobertos apenas por trapos. Instintivamente faziam um círculo compacto, alternando os que ficavam do lado de fora e no de dentro, na tentativa de sobreviver. Alguns não alcançavam as manhãs. Então, é um livro muito pesado. Ele vai ter várias e várias fotos que mostram essas pessoas que
passaram seus anos lá e também várias fotos mostrando essas pessoas em situações precárias, com várias moscas pelos corpos. É muito triste de ver essas fotos, vou colocar aí pra vocês imagens mais próximas. E também é um livro que vai contar, então, sobre várias histórias de pessoas que realmente passaram por esses anos tristes que foram colônia. Então, eu acho que são 10 relatos aqui no livro que a Daniela Arbex, sabe, foi atrás para escrever sobre. Então é muito triste. Tem uma aqui que eu fiquei muito mal, de verdade, que é a história da Sônia, que ela arrancou os seus próprios dentes com um alicate porque ela já não estava aguentando mais uma dor que ela sentia no rosto. E também teve um momento que ela passou as suas próprias fezes no corpo, que ela estava grávida e ela não queria que as pessoas do hospital chegassem perto dela para não maltratar o filho. E aí ela fala que era a única maneira que ela tinha encontrado para ninguém machucar o neném dela. Suja desse jeito, nenhum funcionário ia ter coragem de coçar a mão em mim. Assim, protejo meu filho que está na barriga. Ela usou, então, as suas próprias fezes como repelente, porque nem mesmo quando elas estavam grávidas, elas eram poupadas da tortura que elas sofriam. Muitas das pessoas que chegavam no seu primeiro dia, elas passavam por vários tipos de tortura, principalmente um que era por meio de choques. Morriam, acho que por volta de 16 pessoas nesses campos de concentração, que foi então o Colônia. Foram números enormes de pessoas que sofreram nesses campos de concentração, que tiveram sua sanidade e seu corpo violado de todas as formas. Então é uma história muito densa, muito triste, com relatos muito pessoais e dolorosos de serem lidos, mas eu acho que é um livro que ele precisa ser passado mais pra frente, para que mais pessoas leiam e tenham conhecimento desse momento histórico tão triste da nossa vida. A Daniela Arbex teve essa vontade, né? Ela fala no pós-fácil que ela teve essa vontade de falar sobre esse momento histórico tão triste, porque ela vê muito se falar sobre a Alemanha nazista, mas a gente acaba não tendo conhecimento do Holocausto que teve aqui no nosso próprio país. E ela fala que precisava, ela se sentiu muito mal durante a escrita desse livro e foi simplesmente muito doloroso para ela escrever tudo que ela teve que escrever. Mas ela fala que era necessário, que ela precisava falar sobre isso. Escrever sobre o Holocausto brasileiro foi a forma que encontrei de lembrar que não podemos jamais nos esquecer das vítimas da omissão coletiva. Afinal, a literatura é um dos caminhos para o reencontro com a nossa humanidade. Ela termina o livro assim. Eu acho que ela terminou de uma maneira incrível. Recomendo o vídeo da Bel para vocês terem ali um conhecimento maior, que é um comentário muito rápido que eu faço, e no vídeo dela ela aprofunda bem mais. Mas é isso, 5 estrelas favoritado, porque não tem como, eu acho que nem avaliar esse livro aqui tem como, é todo mundo que lê é meio que automático as 5 estrelas, porque é um livro muito, muito doloroso. Para terminar agora, para melhorar um pouco o humor, eu vou fazer uma recapitulação de tudo que eu li. Para falar bem brevemente, O Gosto da Bel é excepcional. Eu comecei lendo e não sobrou nenhum. Agatha Christie, que eu gostei bastante, dei 4 estrelas. Depois eu li o Diário de Anne Frank, que eu dei 5 estrelas favoritado. Chef Kiss, muito, muito bom. Aí em seguida eu li Assim que Acaba, da Colin Hoover, dei 5 estrelas também, foi um livro muito bom mesmo. Em seguida, como eu não tive nem um pouco de sanidade, nesse vídeo aqui, porque eu só escolhi os livros mais pesados, eu acho, dos favoritos da Bel, eu li Precisamos Falar sobre Kevin, da Lionel Shriver, e foi um livro que eu dei 5 estrelas, favoritado também, que me destruiu, que acabou comigo de todas as formas, sim, mas foi 5 estrelas. E por último, eu li então Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que eu também dei 5 estrelas e favoritado. Ou seja, eu gostei de praticamente todos os livros, depois que eu fui perceber também que os livros são escritos todos eles por mulheres, eu achei isso muito legal, perfeito. E O Gosto da Bel é sensacional. Eu realmente quero pegar todos os livros que ela recomenda e ler, porque todos eles têm uma mensagem, têm uma importância, são livros que vão falar de assuntos delicados, como maternidade, relacionamento tóxico, holocausto, tanto na Alemanha quanto no Brasil, situações que mexem muito com os personagens e com as histórias reais também. Então achei que foram livros muito perspicazes, que me fizeram pensar bastante, que me fizeram sentir muitas coisas. Eu recomendo todos eles. Eu acho que, assim, os 5 livros são bons e eu recomendo demais, demais mesmo. Então, se você tiver a oportunidade, leia. Foram livros incríveis. Bel Rodrigues, olha, você está com todos os direitos para fazer o que você quiser. Porque você poderia realmente entrar em minha casa e conversar sobre esses livros
enquanto a gente toma um café, porque é muito bom mesmo. É isso que eu tenho pra falar sobre esses livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem nos comentários qual o próximo booktuber brasileiro que vocês têm interesse que eu faça, lendo os favoritos. Pode também falar aí algum youtuber gringo, vai que tem ali gente que gosta bastante de ver. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e também espero ver vocês nos próximos. Não esquece de deixar o like, de se inscrever e compartilha aí com os amigos pra gente alcançar mais pessoas aqui na nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais.